Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para a política nacional, dizendo que Bolsonaro recebeu 44 milhões de reais desde 2023 e quase metade do valor foi no Pix. Isso de acordo com a Polícia Federal. E a PF inclui em relatório mensagens sem elo com apuração. E base para a prisão preventiva de Bolsonaro é contestada. E o podcast Café da Manhã, que pertence ao Folha de São Paulo, analisa a repercussão de novo indiciamento. Já ao lado, nos textos dos editoriais em destaque, temos aqui o primeiro, mensagens expõe crueza e farsa dos Bolsonaros. Revelação de conversas rudes de Jair e o filho Fujão Eduardo atesta a vileza de seus objetivos. Já o segundo editorial desta manhã, Trump é o renovador de incertezas na guerra da Ucrânia. Histrionismo em reuniões com Putin, Zelensky e europeus pouco acrescentou para as soluções. Já no carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto que fala sobre as estátuas sacras, peças religiosas recuperadas no Rio de Janeiro após terem sido furtadas em cachoeiras de Macacu, lá em Minas Gerais. E o trio que transportava esses objetos foi preso. Já na segunda imagem, da editoria de esportes, fala sobre Palmeiras classificado. Mikael, que está à direita da imagem, no empate sem gols do time alviverde, lá em São Paulo, diante do Universitário, que é um time do Peru. A equipe de Abel Ferreira está nas quartas de final da Libertadores. E campeão eliminado, ainda falando sobre futebol. Botafoguenses, vencedores da Libertadores do ano passado, em 2024, lamentam em Quito, no Equador, a derrota por 2-0 para a LDU. E na seção de Dias Melhores, do Folha de São Paulo, o projeto ensina práticas de pintura para pessoas em situação de rua, lá no estado paulista. Agora, mudando de assunto na política nacional, o Folha também nos traz aqui destaques para as eleições do próximo ano. Centrão e direita correm para consolidar Tarcísio, refrear o clã Bolsonaro e disputar indicação de vice. Revelação de conversas é desgaste para a família e aumenta a pressão por unidade. E ainda, Paes lidera no Rio de Janeiro, Moro no Paraná e Tarcísio em São Paulo. De acordo com pesquisas, ou melhor, de acordo com a pesquisa Quest para disputas estaduais. E o próximo destaque é para a América Latina, dizendo que o pior ataque de facções armadas da Colômbia nesta década deixa 18 mortos e dezenas de feridos. A violência se intensifica há um ano das eleições. Um presidenciável morreu no dia 11 de agosto. E sobre a desigualdade educacional aqui no nosso país, apenas 11 estados melhoraram o desempenho de negros e pobres no ensino básico pós-pandemia. Um levantamento analisa a avaliação federal em português e matemática em 2019 e em 2023. E também no judiciário,
Atingido pela Lei Magnitsky, Moraes pode ficar com apenas uma opção de cartão de crédito. Elo é a única bandeira brasileira de cartões, fruto da parceria entre Banco do Brasil, Bradesco e Caixa. E no próximo destaque, Nunes planeja construir prédio de 14 andares e parque em área usada pelo teatro de container. E a Prefeitura autoriza o uso do espaço pela companhia por mais 60 dias. E no próximo assunto é sobre o INSS, que derrota frustra governistas e aliados do Palácio do Planalto avaliam abandonar CPI do INSS. Eduardo Braga e Renan Calheiros indicaram desejo de sair da comissão de inquérito. E um destaque internacional é sobre a guerra entre Israel e Hamas. A ONU declara cenário de fome em Gaza, após especialistas citarem situação catastrófica. O diretor diz que obstrução sistemática de Israel agrava a falta de alimentos na região. Agora sobre futebol, veja os times classificados e quais disputas marcarão as quartas de final da Libertadores. Chaveamento mostra o caminho de cada equipe na tentativa de levantar o troféu. E na sessão Pare para Ler desta sexta-feira de manhã, temos aqui um texto que é de opinião: reconhecimento facial por câmeras, benefícios e riscos. O autor reconhece a eficácia do sistema no auxílio do controle da criminalidade, porém, faz alerta sobre a quebra de valores éticos. Já nos especiais, temos aqui o Melhor de São Paulo. Em série de vídeos da Folha, repórter Tete Ribeiro aprende a cozinhar em frente às câmeras. Também temos um destaque para a Casa Folha. Criatividade é mais importante com a inteligência artificial, diz um ícone da publicidade mundial. E no Caderno Todas, temos aqui o seguinte assunto, que evento com Conceição Evaristo quer mobilizar mulheres negras para a marcha no mês de novembro. Agora, nos destaques de economia, temos aqui o primeiro assunto, que leilão do TRT da segunda região vai oferecer imóveis e carros com até 80% de desconto. E os editais são para 16 e 18 de setembro no site da Fidalgo Leilões. Inclui também bebidas. Agora sobre seminários Folha. Setor gastronômico facilita primeiro emprego, porém sente falta de escolas voltadas à hospitalidade. E sobre minérios, que também está na editoria de economia, o governo cria plataforma para evitar que mineradoras continuem sonegando royalties. E Vale quer ferro, seu principal produto, em plano para minerais estratégicos. E sobre juros, a inadimplência do crédito consignado CLT supera 15%. Também temos aqui um assunto para o varejo, que donos da camisaria Colombo são alvos de prisão em São Paulo por suspeita de fraude. Na política, imóvel de grupo do ex-senador Luiz Estevão é transferido para a União para pagamento de dívida. Em ação conduzida pela AGU, edifício será a nova sede da Defensoria Pública da União. Na guia Folha de hoje, temos aqui o ano França-Brasil. A temporada França-Brasil reúne exposições e espetáculos lá em São Paulo. E a agenda também conta com apresentações de dança, teatro, concertos e mostras de cinema. Já no Caderno de Equilíbrio do Folha de São Paulo, microdosagem com cogumelos faz casos de envenenamento crescerem nos Estados Unidos. Agora os destaques do cotidiano. O primeiro é na seção Folha Jus, dizendo que a Justiça debate quem tem direito de herdar os arquivos digitais de pessoas que já morreram. Pedido de mãe para acessar computador da filha que morreu motiva discussão no STJ. E sobre os crimes virtuais, projeto para proteger crianças e adolescentes na internet deixa dúvidas sobre órgão fiscalizador. E o texto, que retorna ao Senado, é visto como avanço e implementação deve levar
um ano. Agora, nos destaques internacionais, a comissão lá dos Estados Unidos nega a liberdade condicional a Eric Menendez após 36 anos. Ele e o irmão foram condenados por matarem os pais, em caso que gerou comoção mundial. E mais uma vez, para os Estados Unidos, a justiça paralisa Alcatraz dos Jacarés, que é um centro de detenção para imigrantes no país norte-americano. E Trump quer usar a instalação para abrigar até 5.000 pessoas antes de serem deportadas. E o próximo destaque, agora para o governo Trump, aqui diz que os Estados Unidos revisam 55 milhões de vistos à procura de violações e os brasileiros podem ser afetados aí por essa revisão. O governo Trump diz que todos os estrangeiros estão sujeitos a uma verificação contínua. E no próximo destaque é para a Itália, que diz que os italianos criticam a primeira-ministra por projeto de ponte entre Sicília e continente. E os moradores temem que crime organizado se infiltre em obras em área sujeita a tremores. Agora no caderno de ciência, primeiro assunto de hoje é para a tecnologia. Aqui diz que um projeto testa mini-cérebros na detecção de vazamentos de petróleo. A Petrobras investirá até 16 milhões em tecnologia de alto risco para conter manchas de óleo no mar. Sobre o meio ambiente, uma empresária investe R$18 mil para replantar árvore caída em temporal em Apucarana, lá no Paraná. A falsa seringueira tombou em 2024 e foi levada para a chácara, onde dá novos brotos. Agora, por último, nos destaques da cultura, temos aqui 3 assuntos principais. O primeiro é da seção Painel das Letras. A obra Tudo é Rio, de Carla Madeira, vai ganhar a primeira tradução nos Estados Unidos no próximo ano, em 2026. E aqui também temos uma crítica de Inácio Araújo. São Paulo S.A., de Luiz Sérgio Persson, captou a pulsação da sociedade paulistana, de 1960. E, por último, na seção multitela, série sobre o primeiro filme erótico da Coreia do Sul, que ver na TV e no streaming nesta sexta-feira. Agora, no jornal Estado de São Paulo, nesta manhã, temos aqui no alto da capa o guia semanal Sextou. O primeiro assunto é nas alturas, uma vista com grife História. Durante décadas, o edifício mais alto de São Paulo, que é o Martinelli, reabre para visitação e deve ter cinema e exposições. E um destaque para o cinema é que Santoro comemora os 50 anos e estreia O Último Azul. E no Paladar, no Brooklyn, diversidade de sabores agrada a todos. Também temos um destaque para a dança. Aqui diz que a Mostra Internacional de São Paulo traz produção contemporânea. E sobre o sucesso do cinema, Carlota Joaquina volta 30 anos depois e muito atual. Agora a manchete desta sexta-feira é na política nacional. PGR quer tirar de Toffoli investigação de fraudes no INSS. E inquéritos que apuram caso estão parados desde o mês de junho. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal que a apuração de suspeitas de fraudes no INSS seja redistribuída e deixe a alçada do ministro Dias Toffoli. Segundo Gonet, não existe prevenção de Toffoli para este caso, ou seja, nenhum processo anterior sob cuidado do ministro teve relação com o inquérito. E o chefe do Ministério Público Federal solicitou que o caso seja distribuído no STF por sorteio. E para a PGR, parte da investigação deve tramitar na Corte diante de citações a autoridades com foro privilegiado. E o restante continuaria na primeira instância. E os inquéritos que apuram o assunto na primeira instância estão parados desde junho, quando o ministro Dias Toffoli ordenou que a Polícia Federal enviasse a seu gabinete cópias de todas as investigações. E o Instituto
suspende contrato com Crefisa, que agora aqui é um outro destaque. Aposentados se queixam da falta de estrutura e consignado não pedido. Crefisa diz ter recebido informações com surpresa. E no próximo destaque, também na política, a COAF detectou. Bolsonaro recebeu 30 milhões de reais em um ano, de acordo com a Polícia Federal. A movimentação, que aconteceu entre 2023 e 2024, foi considerada atípica pela COAF, que apontou suspeita de lavagem de dinheiro e outros ilícitos. E a defesa do ex-presidente ainda não se pronunciou. E 19 milhões de reais do total são movimentações com Pix. E o Estado de São Paulo também nos traz aqui em destaque a nota desta sexta-feira. Ruína de Bolsonaro é chance para a direita. Já na editoria Metrópole, temos um destaque para a poluição visual. Multas da Lei Cidade Limpa em São Paulo despencam e fiscalização é lenta. O período de 2020 a 2024 tem menor número de autuações na história da lei, em vigor desde 2007, e cerca de 200 por ano. No próximo destaque, anúncios online levam a grupos de possível exploração sexual de menores. Links patrocinados em redes sociais promovem canais que cobram por acesso a imagens de sexo com adolescentes. Já no próximo destaque na capa de hoje, na editoria de economia, com Selic em 15%, juro real volta a ficar em 10% e inibe investimentos e o crescimento. Para analista, juro alto reflete a falta de clareza com o rumo fiscal do país, além de inseguranças jurídica e tributária. Na editoria internacional sobre a guerra de Putin, Rússia exige território e veta tropas ocidentais na Ucrânia. E Trump deporta 180 mil imigrantes em um período de 6 meses. Porém, o recorde ainda é de Obama. E por último, sobre esportes, Santos contrata o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que é ex-Fortaleza. Já no jornal o Globo, na manhã desta sexta-feira, a manchete de hoje é para a política, dizendo que mensagens expõem direita dividida e uso do tarifaço para anistia pessoal. Criticado por Eduardo, Tarcísio defende Bolsonaro. E diálogos mostram como pai e filho visavam usar as sanções de Trump como proteção ao ex-presidente. As conversas interceptadas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro agravam a situação dele e do filho Eduardo na investigação sobre coação da Justiça contra o processo da trama golpista e também tem peso político nas articulações da direita para o próximo ano, em 2026. E ao pai, o Eduardo fez diversas críticas a Tarcísio de Freitas, evidenciando a resistência na família a uma aliança. E de olho nos votos bolsonaristas, o governador de São Paulo manteve a fidelidade pública a Bolsonaro, minimizando as revelações. E as conversas de pai e filho dão ainda mostras de como eles esperavam que as sanções de Trump ao Brasil ajudassem a forçar uma anistia ao ex-presidente. Um movimento aí que é o cerne da acusação da Polícia Federal de coação da Justiça. E um editorial em destaque do jornal Globo, Bolsonaro só age em benefício próprio, revela a Polícia Federal. E ainda nesta mesma editoria de política, diz que o ex-presidente recebeu mais de 30 milhões de reais em um ano, de acordo com a Polícia Federal. Relatório do COAF mostrou que contas do ex-presidente receberam esse total entre 2023 e 2024. Mais de 50% do valor veio de doações dos seus apoiadores. E líderes evangélicos não seguem o pastor Silas Malafaia em crítica pública ao Supremo Tribunal Federal.
o pastor vem buscando mobilizar onda de apoio a Bolsonaro, mas não tem sido ecoado por outras lideranças. E aqui sobre as eleições de 2026, de acordo com o resultado da pesquisa Quest, Lula abre vantagem sobre nomes da direita. E na editoria de Economia, em meio ao tarifaço de Trump, a China amplia investimentos no Brasil. A guerra tarifária deflagrada pelos Estados Unidos impulsiona o movimento do gigante asiático no mercado brasileiro, que agora só fica atrás da Indonésia em investimentos recebidos. E no próximo assunto, proposta para regular redes incluirá regras econômicas. O projeto do governo vai prever normas para evitar concorrência desleal, como já ocorre em outros países. E mais uma vez temos aqui um destaque que a reverência a um século de histórias brasileiras. Uma sessão solene do Congresso Nacional teve a presença de jornalistas, artistas e autoridades ao celebrar os 100 anos do Globo e do Grupo Globo. Agora no Rio de Janeiro, que é um próximo assunto na capa desta manhã, Paes diz que negará alvará a bares com terminais de aposta, liberados por Castro. O prefeito criticou o aval do governo do estado para a instalação de máquinas de loterias eletrônicas no comércio e disse que barrará a medida na capital. E aqui também temos um próximo destaque, que o INSS suspende contrato com Crefisa para pagar benefícios. O Instituto aponta irregularidades como coação de aposentados e venda casada, e a financeira nega. E no próximo destaque, no Brasil, o Brasil, na verdade, tem pelo menos 50,6 milhões submetidos a regras de facções criminosas. E esse estudo revela que 26% da população vive em territórios controlados por grupos criminosos, que é a maior proporção em toda a América Latina. E travado no Brasil, debate sobre eutanásia avança no mundo. E neste mês, a Câmara do Uruguai aprovou lei para regularizar a prática, ainda um tabu nas discussões brasileiras. Agora, um destaque para o Rio de Janeiro. Temos aqui esta imagem, que é sobre o CSI Fundão. Luminol, desenvolvido e patenteado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, já usado para elucidar crimes, ganha a função de prevenir infecção hospitalar e atrai inclusive o interesse de farmacêutica dos Estados Unidos. E por último, no Jornal Globo, temos aqui um destaque especial do segundo caderno, que foi uma entrevista com o ator Rodrigo Santoro. Paternidade é chance de trabalhar o ego. O ator chega hoje aos 50 anos, que é um marco e também um tabu em suas palavras em entrevista. E o ator fala como ter se tornado pai o transformou e comenta a carreira internacional. A estreia do premiado longa O Último Azul e a expectativa de interpretar João Saldanha em nova série. Agora no Jornal Correio Brasiliense desta sexta-feira, no alto da capa, temos aqui um destaque da editoria de cidades. Acidente no Colorado mata jovem. A Maria Eduarda Pinheiro, que tinha 21 anos de idade, foi ejetada para fora do carro e, apesar dos procedimentos de socorro do Corpo de Bombeiros, ela não resistiu. A jovem estava em uma BMW conduzida por Flávio Viana, de 19 anos, que foi levado ao hospital em estado grave após o veículo capotar na BR-020, que é uma das mais perigosas que cortam o Distrito Federal. E outras jovens que também estavam dentro do carro ficaram feridas. E a manchete de hoje é para a política nacional. Bolsonaro recebeu 30 milhões. E a Polícia Federal vê lavagem de dinheiro. A investigação da Polícia Federal, que pede o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro por coação à justiça,
cita outro possível crime a partir de informações reunidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF. A Polícia Federal relatou que Bolsonaro movimentou 30 milhões no período de um ano entre créditos e débitos. Os agentes suspeitam de ocorrências de lavagem de dinheiro e outros ilícitos no conjunto de transações e ressaltam seguidos repasses a Eduardo Bolsonaro e a compra de moeda norte-americana, apesar de o ex-presidente estar proibido de deixar o país. E a PF registra ainda a transferência de 2 milhões para Michele Bolsonaro em 4 de junho, um dia antes de Bolsonaro prestar depoimento à corporação. E para os investigadores, essa movimentação bancária tinha o intuito de evitar o bloqueio de ativos financeiros. E a defesa de Jair não comentou as suspeitas levantadas pela Polícia Federal. Na política, plano para disseminar fake news. O ex-presidente, o filho e o pastor Silas Malafaia estão envolvidos, de acordo com a PF, em uma mobilização para espalhar narrativas contra o Supremo e sobre o tarifaço de Donald Trump. E após revés, uma saída na CPMI. Governistas tentam emplacar o deputado Duarte Júnior na vice-presidência da CPMI do INSS para compensar a derrota fragorosa no comando do colegiado. E o Correio também nos traz aqui uma entrevista que aconteceu ao CB.poder, que vai falar sobre os rumos da pejotização. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a Maria Cristina Peduzzi, considera essencial o Supremo Tribunal Federal definir os parâmetros de contratação e haverá uma audiência pública. E na editoria de cidades, um destaque para Canoa de Prata. A brasiliense Mariana, de 16 anos, garante o segundo lugar no pódio do Mundial de Canoa Polinésia, realizado em Niterói, lá no Rio de Janeiro, ao lado da equipe nacional Júnior 19. E, de acordo com a atleta, foi a prova mais emocionante de que participei. E sobre insegurança, mulher atacada por cães lá em Ceilândia. Também temos aqui um destaque para o debate, novas soluções no plantio da soja. E sobre medicamentos, o endocrinologista João Lindolfo Borges destacou na sua entrevista que aconteceu ao CB.Saúde o trabalho pioneiro do Centro de Pesquisa Clínica do Brasil. Agora um destaque do caderno Divirta-se Mais é sobre a cozinha cosmopolita. Diversidade é o ingrediente essencial da gastronomia brasiliense. E confira também o roteiro com restaurantes tradicionais e novos estabelecimentos da capital. Agora um outro assunto sobre música. Péricles e Thiaguinho estão entre as atrações de uma programação musical variada. Agora um próximo destaque do Correio Brasiliense é sobre laços de amizade. Uma figura feminina equilibrada sobre uma corda entre o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional marcou a abertura do evento que comemora os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França. E aqui fala que a destreza da francesa impressionou o público. Além dessa performance, apresentações musicais de artistas dos dois países, encontros de jovens e debates fazem parte da temporada que se encerra amanhã, como a gente consegue ver aqui nesta fotografia que está em destaque no Correio Brasiliense. Já no jornal cearense O Povo, nesta sexta-feira, temos aqui um destaque para a política, que vai falar sobre essas movimentações atípicas. Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais em um ano, aponta a Polícia Federal. Investigadores disseram ver indícios de lavagem de dinheiro e outros crimes econômicos. A Polícia Federal identificou um grande volume de transações com familiares de Bolsonaro como destinatários.
signatários. Agora, um próximo destaque em cidades. Aqui diz que Janguruçu ganha novo centro de educação infantil com 230 vagas disponíveis. No caderno Vida e Arte, da moqueca ao pastel, a raia encanta o paladar dos brasileiros. Na editoria de Economia, empresas que aderirem ao socorro estadual do tarifaço terão que manter empregos. E uma reportagem em destaque do jornal O Povo, renda fixa impulsiona investimento de 7,9 trilhões de reais no Brasil no primeiro semestre. E ainda na economia, aqui diz que a Câmara aprova a urgência do projeto de lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Já no caderno de cidades, operação prende mais de 40 membros de facção e aponta mulheres em posições estratégicas dentro dessas facções criminosas. Agora, no jornal Valor Econômico desta sexta-feira, temos aqui 3 principais destaques no alto da capa. O primeiro é um destaque para os Estados Unidos. Doug McMillon, CEO do Walmart, alerta que tarifas estão elevando custos e reduzindo as margens de lucro. E sobre vinhos, vinícolas do Sudeste perceberam o potencial da Cabernet Franc e a incorporaram ao seu portfólio. Já no cinema, a atuação de Sean Penn como vilão de Uma Batalha Após a Outra já cria expectativas de Oscar. E a manchete de hoje é para finanças. Aqui diz que o Banco do Brasil bloqueia cartão de Moraes e bancos avaliam impactos da Lei Magnitsky. A percepção é de alcance atual limitado e a preocupação é se crise entre os países se agravar e sanções forem ampliadas. As dúvidas sobre os desdobramentos da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, continuam no radar do setor bancário brasileiro. O ineditismo da medida e o texto vago da norma têm levado os bancos a buscarem pareceres de escritórios de advocacia. Porém, não estão claros os próximos passos. E ontem, quinta-feira, veio à tona a informação de que o Banco do Brasil bloqueou o cartão de crédito de bandeira internacional de Moraes, reacendendo as discussões sobre esse assunto. E há alguns dias já circulava no mercado que alguns bancos teriam adotado medidas semelhantes, mas o episódio contribuiu para levar a uma série de encontros de representantes dos bancos com ministros do Supremo Tribunal Federal. E procurado, o Banco do Brasil não se manifestou sobre esse assunto, assim como outros bancos, até em função do sigilo bancário. E o ministro Alexandre de Moraes também não fez nenhum tipo de comentário. E, por enquanto, a postura dos bancos é obedecer a Magnitsky, numa visão mais restrita da lei, ou seja, fechar eventuais contas em subsidiárias nos Estados Unidos e bloquear cartões internacionais. E abre aspas, os bancos estão tentando fazer o mínimo dentro da legalidade e dentro do menu de opções que eles têm e esperar para ver. Aí, se forem acionados pelo governo americano, alegando que a norma não está sendo cumprida, vão se ajustando. Fecha aspas, diz um líder setorial. E uma fonte do setor afirma que as restrições a Moraes são mais brandas que as adotadas, por exemplo, contra um terrorista. Ele não pode transferir dinheiro para fora, não pode ter cartão internacional e fazer câmbio. E como as medidas atuais dos bancos vão na linha de bloquear as movimentações de Moraes nos Estados Unidos, alguns entendem que isso não afronta a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo, de que leis estrangeiras não têm validade automática no Brasil. Não há consenso, porém, sobre os desdobramentos da lei.
há quem considere os riscos limitados. No entanto, há interpretações de que a situação pode ter efeitos mais traumáticos, caso o governo Donald Trump opte por ampliar o rol de sancionados e aprofundar as restrições. Abre aspas, no limite, um banco inteiro pode ser alvo de sanções, ou até mesmo o Brasil como um país. Fecha aspas, informou outro representante do setor. E empresas, um próximo destaque, aqui diz que empresas enfrentam um desafio com recuo de commodities e tarifaços. A combinação de queda nos preços de commodities com o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros promovido por Donald Trump preocupa importantes setores da economia, em especial exportadores. O recuo do dólar, porém, pode compensar em parte esses fatores negativos pelo impacto favorável no endividamento em moeda forte. E neste ano, até agora, a divisa americana caiu 11,4%. E o preço menor de minério de ferro, aço, alumínio, petróleo e celulose, entre outros insumos, reduz diretamente o faturamento das exportadoras. E a isso se somam as tarifas e a, consequentemente, desorganização do comércio global. E na direção contrária, a queda do dólar ajuda as empresas endividadas na moeda americana. E um próximo destaque, o mercado de luxo no Brasil mostra vigor. O mercado brasileiro de luxo continua a mostrar vigor em meio à turbulência no setor, que no ano passado registrou uma queda global de 1% após anos de escalada no pós-pandemia. A segunda edição da pesquisa sobre mercado de alto padrão, conduzida pela Bain & Company, a pedido do próprio Valor Econômico e da revista Vogue, aponta aumento de 26% nas vendas no Brasil entre 2022 e 2024. Até 2030, devem crescer de 6% a 8% ao ano. E na política nacional, temos aqui o seguinte destaque no Valor Econômico, que Bolsonaro recebe 30 milhões de reais em um ano e a Polícia Federal vê indícios de crime. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu em suas contas bancárias 30 milhões em 1º de março de 2023 e 7 de fevereiro de 2024, de acordo com o relatório da Polícia Federal. E esse documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal no inquérito em que o Bolsonaro e o seu filho Eduardo foram indiciados por coação contra ministros do Supremo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E ainda de acordo com esse mesmo relatório, de dezembro do ano passado a junho de 2025, o ex-presidente movimentou mais de 11 milhões de reais. E de acordo com a Polícia Federal, as movimentações atípicas sugerem indícios de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais. E procurada, a defesa do ex-presidente não se manifestou até o fechamento da edição do Valor Econômico. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Vamos dar início agora aos destaques pelo site do jornal O Globo. Logo no alto do site temos aqui a notícia que é da área de política, falando sobre a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. As mensagens do celular de Bolsonaro expõem a direita dividida e o tarifaço por anistia pessoal. Eduardo Bolsonaro tenta descredenciar Tarcísio de Freitas como substituto do pai, que está inelegível até 2030. E após encontros com empresários, banqueiros e religiosos, Tarcísio termina a semana sob ataques de Eduardo. Filho do ex-presidente acusa o governador de nunca ter ajudado em nada no Supremo Tribunal Federal. E Bela Megali escreve o seguinte texto:
o recado particular que Eduardo Bolsonaro mandou para Malafaia após ser chamado de babaca. Já nestes destaques, no carrossel de imagens, temos aqui o primeiro assunto, que é sobre a saúde mental. Parar de trabalhar ajuda ou prejudica o cérebro? Pesquisas analisam o impacto da aposentadoria. Agora um próximo assunto, de ereções a ataques cardíacos. Estimulantes sexuais se alastram por vários países. E no Rio Gastronomia, temos aqui o Sextou, um roteiro para curtir o clima boêmio do evento com bons drinks e petiscos. E sobre o CSI Fundão, que também está no destaque da capa desta manhã do Jornal Globo, luminol da Universidade Federal do Rio de Janeiro, usado na investigação de crimes, agora pode ajudar a salvar vidas. Já na pesquisa Genial Quest, temos aqui a seguinte matéria. Veja os favoritos na disputa pelo governo do estado em São Paulo, Rio, Minas, Paraná e outros 4 estados. E essa pesquisa foi divulgada pelo Instituto nesta sexta-feira. Nós temos aqui, por exemplo, em alguns estados disponíveis da pesquisa Genial Quest. E o próximo assunto é na política, dizendo que Bolsonaro articulou mudança em regra da Câmara em indicação a Tarcísio para evitar cassação de Eduardo. E na economia, em meio ao tarifaço de Trump, a China faz do Brasil o seu principal destino de investimentos. Pequim vira seu radar para o sul global. E mercado brasileiro desponta como um dos favoritos, com 2,2 bilhões de dólares este ano. E o perfil se diversifica e recursos são destinados também a bens de consumo e serviço. E ainda na política, temos aqui o seguinte destaque, que Eduardo Bolsonaro compartilhou com o pai críticas a Nicolas Ferreira por tentar descolar imagem, de acordo com mensagens. O deputado federal enviou postagens que questionavam inércia de correligionário na convocação para atos a favor de Jair Bolsonaro. E no próximo assunto da editoria internacional, temos aqui que Maduro está em alerta. Frota naval americana faz Venezuela temer interceptação e ataque cirúrgico. Analistas com acesso ao Palácio Miraflores avaliam que risco de invasão é baixo, mas não se descartam outras possibilidades. E Texas e Califórnia fletam com modelos autocráticos ao redesenhar mapas eleitorais. E sobre o território do crime, falando agora no Brasil, aqui diz que o nosso país tem 26% da sua população vivendo sob regras de facções criminosas, que é o maior índice na América Latina. De acordo com esse estudo, pelo menos 50,6 milhões de pessoas vivem sob regras de facções. E aqui nestas imagens, por exemplo, temos as pichações nas paredes e na legenda informa que facção invadiu comunidade com menos de 3 mil habitantes, que fica ao lado da Avenida Brasil, lá no Rio de Janeiro. E traficantes proibiram câmeras nas ruas e motoristas de circularem com a janela do carro fechada. E aqui nesta matéria em destaque diz que o Brasil é, com folga, o país da América Latina com maior percentual da população vivendo sob as regras impostas por grupos criminosos. E ao que revela o estudo Governança Criminal na América Latina, Prevalência e Correlatos, elaborado por 4 pesquisadores de universidades americanas. E esses dados mostram que entre 50,6 e 61,6 milhões de brasileiros, cerca de 26% da população do país, estão submetidos à chamada governança criminal, que é um conjunto de regras impostas aos moradores por uma organização que controla
aquele território. E essas análises foram obtidas com base na edição de 2020 da pesquisa Latinobarômetro, que é um levantamento realizado por uma organização chilena que faz anualmente pesquisas de opinião em 18 países aqui da América Latina. E os pesquisadores estimam que entre 77 e 101 milhões de pessoas na região, ou 14% da população dessas nações, vivem sob governança criminal. E depois do Brasil, o segundo colocado é a Costa Rica, com 13% da sua população também submetida às regras das facções criminosas, seguidas por Honduras, com 11%, Equador, 11%, Colômbia, com 9%, El Salvador, também com 9%, assim como o Panamá, México, com 9%. E o conjunto de regras afeta todos os aspectos da vida de uma comunidade, das eleições e também ao acesso aos serviços públicos. E após queixas, o INSS suspende contrato com Crefisa para pagar benefícios e veja também como ficam antigos e novos segurados. O Instituto recebeu queixas como coação de aposentados a vendas casadas, porém a Crefisa nega. E nada muda para quem já recebe pela financeira, que paga 1,7 milhão de benefícios. Aqui temos, por exemplo, que a partir de agora, os novos benefícios concedidos pelo INSS, como aposentadorias, pensões e auxílio-doença, não serão mais pagos pela financeira. E por ser medida cautelar, a suspensão se aplica apenas aos novos pagamentos de benefícios. As aposentadorias e pensões de beneficiários que já recebem pela Crefisa não serão afetadas, porém, ainda não está claro como será feito no caso daqui em diante. E o pagamento a quem passar a ter direito aos benefícios. E nesse trecho aqui da matéria em destaque, nos informa que a Crefisa venceu 25 dos 26 lotes disponíveis para o pagamento de novos benefícios no último leilão que foi realizado no ano de 2024. Ou seja, tem a folha de pagamento da maioria dos beneficiários mais recentes do INSS. E a Crefisa paga hoje 1,7 milhão de benefícios, de acordo com os dados do INSS, e cerca de 25 bilhões foram repassados por meio da instituição entre janeiro e agosto deste ano. E com a decisão, os novos benefícios serão pagos pela empresa que ficou em segundo lugar nesse leilão. A licitação prevê 6 bancos habilitados em cada lote. Quando uma instituição tem atividades suspensas, os pagamentos são transferidos para o segundo colocado de cada bloco e, dessa forma, o pagamento deve ser pulverizado. E um destaque do segundo caderno, que também estava em destaque mais cedo, é uma entrevista que aconteceu com o ator Rodrigo Santoro, faz 50 anos, e fala sobre a sua volta aos cinemas. Já na editoria de esportes, recheado de reforços, Felipe Luiz elege intocáveis, encontra equilíbrio e fica perto de superar Jesus. Também temos aqui o próximo assunto, que um avião ultra-secreto da Força Aérea dos Estados Unidos é visto na Área 51 e reacende mistério sobre base militar. E na insegurança alimentar, também da editoria internacional, a ONU declara fome em Gaza e aponta 500 mil pessoas em condições catastróficas. E esse relatório aponta 500 mil pessoas nessas condições e prevê agravamento em outras cidades até o mês de setembro. E jovens lotam barbearias de El Salvador para seguir medida de corte de cabelo aceitável aprovada por Bukele. De acordo com a nova ministra da Educação, a Carla Trigueros,
exigências estão associadas ao fortalecimento da disciplina e da ordem nas escolas lá do país. Inclusive, a gente consegue perceber nesta fotografia a fiscalização ocorrendo de corte de cabelo na entrada das escolas lá em El Salvador. Agora, um outro destaque: de acordo com os dados do IBGE, aluguel já é quase um quarto dos domicílios no país e percentual de casas próprias cai. Fatia dos lares alugados subiu de 18,4% para 23% em 8 anos. E essa situação evidencia concentração de riqueza, diz o IBGE. Já na política nacional, saiba quem é a negona do Bolsonaro, citada pela Polícia Federal como uma das pessoas utilizadas pelo ex-presidente para burlar cautelares. A influenciadora não é investigada pela Polícia Federal, mas é citada por usar as redes para propagar mensagens de Bolsonaro, ato proibido por medidas de Moraes. E aqui nos informa que ano passado, em 2024, foi impedida de usar apelido na urna. E no Judiciário, Moraes tem cartões bloqueados após sanção da Lei Magnitsky e banco oferece bandeira nacional como uma alternativa. A legislação alcança empresas com operações nos Estados Unidos. Banco do Brasil e Supremo Tribunal Federal não comentam. E jogo político. O pastor Silas Malafaia tenta mobilizar fiéis, mas silêncio de rivais esvazia o movimento. E a newsletter semanal do jornalista Tiago Prado, do jornal o Globo, mostra que ausências falam muito sobre a falta de coesão no segmento e a rejeição ao nome do pastor, e recomenda também um livro, O Ego é Seu Inimigo, Como Dominar o Seu Pior Adversário. Já aqui, ainda nesta matéria, diz que, alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na quarta-feira, o pastor Silas Malafaia vinha disparando mensagens de WhatsApp nos últimos dias com vídeos de políticos em seu apoio, além de um abaixo-assinado de 26 lideranças evangélicas que repudiam a medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E embora tenha tentado mobilizar uma onda de solidariedade ao seu redor, ausências na lista falam muito sobre a falta de coesão no segmento e também a rejeição ao seu nome. E ficaram em silêncio o bispo Edir Macedo, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, o missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. E desde os anos 80, o G4 dos televangelistas neopentecostais costuma brigar por política ou por negócios. São décadas de divergências públicas sobre quais candidatos apoiar, além de concorrências milionárias entre si por espaços nas emissoras de rádio e TV. E ainda na política, temos aqui mais outro destaque, que Bolsonaro articulou mudança em regra da Câmara e analisou indicação a Tarcísio para evitar a cassação de Eduardo. O ex-presidente pediu para o líder do PL apresentar uma proposta que permite prorrogar licença usada por seu filho. O ex-presidente Jair Bolsonaro articulou um projeto para alterar o regimento da Câmara dos Deputados, para permitir uma licença maior para o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E lembrando que Eduardo está nos Estados Unidos e corre o risco de perder o seu mandato. E a proposta, articulada por Bolsonaro, chegou a ser protocolada, mas ainda não foi votada. E também foi cogitada a possibilidade do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, dar um cargo também a Eduardo. E temos mais um texto de Malu Gaspar, ao jornal Globo, na editoria de política, e ela escreve o seguinte: Bolsonaro e Eduardo atuaram com defesa de Martins para causar tumulto processual, diz a Polícia Federal.
advogado de ex-assessor, rebate relatório e afirma que é inadmissível tentativa de criminalização da advocacia. E também na editoria internacional, saiba qual conselho o vice-presidente dos Estados Unidos deu a Zelensky antes de reunião com Donald Trump. O encontro na segunda-feira foi marcado pela cordialidade e por discussões sobre as garantias de segurança à Ucrânia após o fim do conflito com a Rússia. E operação fura blindagem de Malafaia para atacar a justiça em nome de Bolsonaro. Porta-voz do bolsonarismo, o pastor usou o título de religioso para coagir ministros e dizer o que daria cadeia a aliados. E no próximo assunto é dizendo que a operação anual da Marinha com presença dos Estados Unidos é cancelada para blindar parceria militar de crise política. Embora fator orçamentário tenha sido determinante, o contexto de elevada tensão geopolítica com a Casa Branca de Trump não foi ignorado, segundo fontes ouvidas pelo próprio jornal O Globo. Agora o próximo assunto: empresária e ex de chefe do PCC, que é a mulher de cantor sertanejo, investigada pela Polícia Federal por receber 3 milhões de reais. A defesa de Jaqueline Amaral, alvo da Operação Fruta Envenenado, afirma que ela exerce atividade ilícita e se afastou de chefe da facção há vários anos. E aqui a gente consegue ver a Jaqueline Amaral, que no caso ela é casada com o cantor Diego. E aí no próximo destaque, gentileza ou interesse romântico, aqui já na editoria de saúde. Psicologia revela 4 sinais para saber as intenções de alguém. Agora no Rio de Janeiro, sobre a pesquisa Genial Quest, na corrida pelo governo do Rio, Paz lidera com 35% e Bacelar empata com Reis em segundo. Mônica Benício e Ítalo Marcilli, nome vinculado a Pablo Marçal, também pontuam nessa pesquisa. E agora sobre esse licenciamento municipal referente às máquinas de jogos, a Prefeitura do Rio proíbe alvará para estabelecimentos com terminais de apostas e prevê a cassação de licenças já concedidas. E as medidas foram publicadas no Diário Oficial do município nesta sexta. E o governador Cláudio Castro assinou decreto autorizando a atividade nas cidades fluminenses. Agora, um caso que aconteceu lá em Duque de Caxias, ainda no Rio de Janeiro. A Polícia Civil faz operação no Corte 8, em Duque de Caxias, para cumprir mandatos de prisão em conter avanço do CV. E o tiroteio durante a ação restringiu a circulação de trens do ramal Saracuruna e suspendeu o atendimento em unidades de saúde de ensino. E Anselmo Góes escreve também na editoria do Rio sobre o seguinte assunto: Hugo Gloss processa a dona de imóvel por impedir resgate de quase 200 mil reais. Hugo reclama que já realizou os reparos solicitados no imóvel e que tentou uma conciliação. E na editoria Rio Show, a Clara Nunes em dose dupla. Musical e show homenageiam a cantora no Rio de Janeiro. E sobre teatro e dança, Grupo Corpo, venda de ingressos para apresentações no Rio começa hoje, nesta sexta-feira. Já na saúde, temos um destaque para a Serena Williams. A tenista revela o uso de caneta emagrecedora e vira a garota propaganda de Monjaro. E sobre ainda na saúde, uma inteligência artificial brasileira antecipa diagnóstico de câncer de pulmão em um hospital do Rio e será expandida para outras capitais. O programa piloto da Oncoclínicas, em parceria com a Casa de Saúde São José, identificou 150 nódulos em um ano de operação.
E o Jornal Globo também nos traz aqui um assunto que é sobre a insônia. Os cientistas apontam um exercício mais ligado à melhora do sono. E o estudo é uma meta-análise de 30 ensaios clínicos de meia dúzia de países, envolvendo mais de 2,5 mil participantes que possuem o distúrbio do sono. E a eutanásia avança em países como Uruguai e França, mas ainda é distante aqui no nosso país. Para os especialistas, o debate sobre legalização da morte assistida é uma tendência mundial, mas que caminha a passos lentos no contexto brasileiro. E na editoria de esportes, temos aqui um texto de Fernando Calas. Aqui ele diz que a seleção brasileira precisa de Neymar. Ancelotti precisa convocá-lo, analisá-lo de perto e colocá-lo em campo o quanto antes, para descobrir se há chance de tê-lo em condições para a Copa do Mundo. E ainda sobre o Fluminense, como está o Lanús, o adversário do tricolor nas quartas da Sul-Americana. Já no conjunto do Brasil, os ginastas têm equipe com 17 profissionais, diário da dor e respondem a 3 questionários por dia. No futebol, aqui diz que times brasileiros não são maioria nas quartas da Libertadores, pela primeira vez desde o ano de 2018. E em negócios e finanças, de acordo com Jackson Hole, veja o que o mercado espera do aguardado discurso de hoje do presidente do Banco Central americano. Os investidores de todo o mundo vão parar para ouvir o líder do Fed, Jerome Powell, em busca de sinais sobre a perspectiva de redução dos juros dos Estados Unidos. Com números estáveis, ele deve ser cauteloso. E aqui também diz que os Estados Unidos suspendem a emissão de vistos para caminhoneiros e a medida pode afetar também os brasileiros. Esse anúncio foi feito na rede social X, que é o antigo Twitter, pelo secretário de Estado, Marco Rubio. O setor tem déficit de profissionais e quase metade dos que atuam nas estradas americanas são estrangeiros. Já na coluna Capital, temos aqui que no centro do Rio de Janeiro, retrofit de prédio de Lúcio Costa vai criar 60 milhões em estúdios. E no Valor Investe, o Jornal Globo traz aqui um assunto para o Tesouro Direto. A volatilidade é oportunidade para lucrar com especulação. E em um contexto de alta volatilidade e incertezas econômicas, a prática de especular é comum, graças à liquidez do Tesouro Direto. Na editoria internacional, uma juíza ordena fechamento de centro de detenção de imigrantes lá na Flórida, acusado de más condições. E sobre risco de tsunami, um terremoto de magnitude 7,5 atinge região entre a Argentina e Chile e gera um alerta na Antártida. E o que se sabe também sobre o projeto de lei que quer mudar fuso horário oficial da Argentina. E essa proposta, inclusive, já foi aprovada pela Câmara dos Deputados do país e agora será discutida lá no Senado. Na editoria de Meio Ambiente, temos aqui que o presidente Lula discutirá a COP30 e segurança regional com países amazônicos em cúpula na Colômbia. O presidente quer apoio à Conferência Mundial sobre o Clima, que acontecerá lá em Belém neste ano. E sobre a previsão no Rio de Janeiro, aqui diz que o sul enfrenta chuva forte e ventania, enquanto o calor de 40 graus Celsius castiga o centro-oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuva para 19 estados brasileiros, além também do Distrito Federal. E um caso que aconteceu no Brasil, um homem que abandonou cadela no aeroporto de Santa Catarina pode pegar até 5 anos de prisão. E esse caso ocorreu em Florianópolis. E a polícia afirma que o animal foi deixado após dono se recusar a adequar a caixa de transporte.
Esse caso foi registrado na última quarta-feira e também configura crime de maus tratos e abandono de animais previsto na Lei de Crimes Ambientais, com pena que pode chegar a 5 anos de prisão, além de multa. E de acordo com a Polícia Civil, esse suspeito foi orientado sobre a necessidade de adequar a caixa de transporte do animal. E um funcionário do aeroporto chegou a oferecer a remarcação gratuita do voo, mas ele preferiu deixar a filhote abandonada no local, no aeroporto. E ainda temos aqui a notícia que a cidade japonesa quer limitar o uso de smartphones a 2 horas diárias. Uma norma proposta em Toyaki busca reduzir riscos à saúde, mas é alvo de críticas por ser considerada irrealista. Também no jornal Globo temos um destaque para o boi fisiculturista. Conheço o gado mais musculoso do mundo, que pode pesar mais de 1 tonelada. E a raça impressiona pela musculatura dupla, que é resultado de mutação genética e produz carne magra e valorizada no mercado gourmet. E aqui nós temos a imagem desse boi e esse aspecto monstruoso que ele possui repercute nas redes sociais. Agora, no site de notícias do Correio Brasiliense, temos aqui uma notícia, já que é da área da política, sobre investigação que a Polícia Federal vê indícios de lavagem de dinheiro em movimentações milionárias de Bolsonaro. E líder do PT pede ao Supremo bloqueio de bens e quebra de sigilo também do ex-presidente. A Polícia Federal indicia Bolsonaro e fala em milícia digital contra executivo e judiciário. E a próxima matéria, sobre ainda o resultado da pesquisa Genial Quest, maioria dos eleitores de 8 estados prefere o governador independente. Dados da pesquisa Genial Quest revelam que maioria dos eleitores de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná preferem um candidato a governador não ligado a Lula ou a Bolsonaro. Agora, sobre o caso de um acidente que aconteceu na BR-020, o que se sabe sobre o capotamento da BMW que matou a jovem de 21 anos. Esse grave acidente, que aconteceu em uma das rodovias federais mais perigosas, deixou 4 pessoas feridas e 1 morta. A vítima, a Maria Eduarda, que morreu aos 21 anos, foi ejetada para fora do veículo. E o grupo vinha de uma festa no Lago Paranoá. E sobre previsão do tempo, temos aqui um assunto que fala sobre o ar de deserto. O Distrito Federal terá fim de semana de calor intenso e baixa umidade, mínimas de 12 graus Celsius e máximas até 32 graus Celsius, e umidade pode cair a 15%. E especialistas alertam para a importância da hidratação. Na economia, o próximo assunto também no Correio Brasiliense é para o tarifaço, dizendo que o bloqueio do cartão de crédito de Alexandre de Moraes eleva aí a atenção. E na Venezuela, Estados Unidos vem elo entre o regime de Maduro e guerrilhas colombianas. A Agência de Combate às Drogas de Washington acusa o regime venezuelano de colaborar com as Farc e o ELN no tráfico de cocaína para os Estados Unidos. E número 2 do chavismo ameaça ir atrás de opositores em caso de intervenção estrangeira. E no Paraná, um assunto nacional, Corregedoria apura conduta de policial militar fardado flagrado em cena de sexo lá no Paraná. E Receita Federal libera consulta ao 4º lote de instituição de restituição do Imposto de Renda 2025. E número de imóveis alugados cresce 45% em 8 anos, de acordo com os dados obtidos pelo IBGE. E aqui também temos uma entrevista em destaque. Ciência brasileira será mais competitiva com um novo marco legal, diz
o pesquisador que foi entrevistado. O endocrinologista e diretor do Centro de Pesquisa Clínica do Brasil, o João Lindolfo Borges, destacou ao CB Saúde os avanços em estudos de medicamentos aqui no país. E em esportes, Mariana grava um nome na história da canoa polinésia. Na editoria de cultura, Brasil e França celebram 2 séculos de relações diplomáticas. E o Correio nos traz aqui uma análise na área da política, dizendo que agosto, o mês que reescreve a história política e econômica do Brasil. E no Rio Grande do Sul temos aqui o obituário que morre Liane Taroco, pioneira da internet no Brasil, aos 78 anos de idade. E a Associação Brasileira de Internet destacou que a professora formou uma geração de engenheiros e especialistas em rede. E na saúde, o exame para a residência médica bate novo recorde de inscritos. Mais um destaque para alerta no tempo. O Rio Grande do Sul tem prejuízos com temporais, granizo e rajadas de vento. E sobre os Jogos Pan-Americanos Júnior, o projeto Candango brilha no Pan Júnior e reafirma a força do atletismo lá de Brasília. E no Recanto das Emas, a Polícia Militar do Distrito Federal apreende R$1 milhão em drogas e prende 2 homens. Além das drogas apreendidas, 2 homens foram presos. E esses suspeitos já tinham antecedentes por roubo, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui do site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Dando continuidade aos destaques do site do Correio Brasiliense, na editoria de cidades temos aqui o primeiro assunto, que é para golpe. Suspeito de aplicar golpes na venda de imóveis é preso em Santa Maria. No judiciário, homem é condenado por agredir ex-companheira e também tentar matar outro homem. Na rodoviária, a mulher cai e fica com a perna presa em bueiro lá na rodoviária. E ainda na justiça, um motorista alcoolizado que matou um jovem no Guará é condenado a 12 anos de prisão. E para um caso de abandono, como nós vimos anteriormente, que um homem é preso em aeroporto de Brasília por abandono de animal. O cão foi resgatado em segurança e o seu tutor responderá por maus tratos, um crime que prevê até 5 anos de prisão. Além de multa, como a gente pode ver, o animalzinho foi uma filhote que foi abandonada em frente ao aeroporto. E sobre o Nota Legal, sorteados têm até sexta-feira para indicar a conta bancária. Também temos a informação que o Distrito Federal tem 710 vagas de emprego hoje, nesta sexta-feira. E na área de automobilismo, Bortoleto revela detalhes da pista do autódromo lá de Brasília. E na energia, 4 regiões do Distrito Federal ficam sem luz, também nesta sexta-feira, dia 22 de agosto. Nos destaques principais da política, aqui no site do Correio, governo busca contenção de danos na CPMI do INSS. Uma das tentativas para evitar que os bolsonaristas façam estragos
é colocar no colegiado, que investigará descontos ilegais de aposentados e pensionistas, um vice-presidente de confiança do Palácio do Planalto. E Bolsonaro escreveu o nome de Milei errado em pedido de asilo político. Esse documento foi produzido após a deflagração da operação da Polícia Federal que apura o plano de golpe dos aliados do ex-presidente, que resultou na ação penal na qual ele é réu no Supremo Tribunal Federal. E também temos aqui uma entrevista com o presidente do PT e, na oportunidade, ele disse o seguinte: não estamos conseguindo dialogar com a nova classe trabalhadora. O presidente do PT diz reconhecer dificuldades para o partido recuperar apoio de setores da classe média, evangélicos e também periferias. E sobre a trama golpista, Tarcísio jura lealdade e amizade com Bolsonaro. Tarcísio de Freitas ressaltou que não iria comentar uma conversa privada entre pai e filho, por se tratar de uma questão que dizia respeito apenas aos dois. E a Michele resistiu ao entregar celular em operação, de acordo com a Polícia Federal. O relatório do cumprimento de mandato de busca e apreensão relata que a ex-primeira-dama recebeu seguidas advertências dos agentes. Na Editoria Brasil, temos aqui um destaque para inquérito que não adianta apagar. Saiba como a Polícia Federal recupera dados dos celulares que foram apreendidos. O relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal mostra mensagens recuperadas entre Bolsonaro e o seu filho, além também de Silas Malafaia e Paulo Figueiredo. Agora, um caso que aconteceu em Minas Gerais. Uma mulher é arrastada pelos cabelos por ex-companheiro em posto de combustíveis. A gravação mostra o momento da agressão durante o expediente de trabalho da mulher e o homem fugiu. Esse caso aconteceu em Uberlândia e, no caso, essa mulher trabalhava nesse posto de combustíveis. Ela era frentista. E agora, um crime que aconteceu em Belo Horizonte. Confira detalhes da confissão do empresário que matou Gari. René da Silva Nogueira Júnior confessou ter matado Gari Laudemir de Souza Fernandes. E em depoimento, ele deu sua versão dos fatos. E em Santa Catarina, uma criança de 4 anos morre com sinais de agressão e o seu padrasto é preso. A Prefeitura de Florianópolis abre uma sindicância para apurar falhas do Conselho Tutelar, que não acionou a rede de proteção, apesar de denúncias anteriores. E ainda na economia, temos aqui um destaque para inovação, dizendo que a empresa alemã aposta em inteligência artificial para desbravar tendências na indústria. Na área de investimento, o Distrito Federal ultrapassa 1 bilhão em crédito aprovado pelo BNDES no ano. Na editoria de economia, temos mais outro destaque, que o dólar fecha em leve alta com o exterior na expectativa por discurso. E ao cb.poder, o Correio também nos traz mais um destaque, que foi uma entrevista que aconteceu com a ministra do TST, a Maria Cristina Peduzzi. E na oportunidade ela disse que vamos encontrar outras formas de contratar sem a rigidez da CLT. E a ministra também discute o tema que será julgado inclusive no Supremo Tribunal Federal no mês de setembro e comenta sobre relação do trabalho com a inteligência artificial. Agora, nos destaques internacionais, o primeiro assunto é para o Oriente Médio, que a fome é confirmada em Gaza pela primeira vez, diz órgão ligado à ONU. A ONU, inclusive, e outras agências humanitárias alertam para a crise totalmente provocada pelo próprio homem, enquanto Israel nega a existência de fome e prepara nova ofensiva na cidade de Gaza. E na Colômbia, um ataque à bomba
e queda de helicóptero deixam 18 pessoas mortas. E aqui fala também sobre o Dia da Morte. O presidente colombiano Gustavo Petro usou esta frase para se referir ao ataque à bomba que abalou Cali e ao abate de um helicóptero da polícia em Antioquia. E ainda, como um destaque internacional, aqui diz que Zelensky acusa a Rússia de atacar a empresa dos Estados Unidos na Ucrânia. Segundo o ucraniano, os russos tinham conhecimento sobre onde lançaram os mísseis e o episódio foi, segundo ele, um ataque deliberado contra propriedade e investimentos americanos lá na Ucrânia. E sobre Mona Lisa, roubo da Mona Lisa em 1911. Os detalhes de um crime histórico. Aqui diz que o dia 21 de agosto de 1911, a obra-prima de Leonardo da Vinci, conhecida como Mona Lisa ou La Gioconda, foi retirada do Louvre. É um dos crimes mais famosos aí do mundo da arte. E na editoria de Ciência e Saúde, temos aqui um assunto que é para a exploração espacial. Estamos transmitindo para ETs sem querer e eles podem estar ouvindo. E no emagrecimento, combinação em forma de cápsula promete sugar gordura. E um destaque também para a saúde, que é para a alimentação, sobre frituras todos os dias. E especialista faz alerta sobre esses excessos na alimentação. E um destaque também para a antropologia, uma espécie extinta de hominídeos auxiliou na adaptação a ambientes. E aqui informa que pesquisadores encontram evidências de que as primeiras populações que chegaram às Américas do Sul e do Norte carregavam mutação de um ancestral extinto. E o gene seria o responsável pela adaptação ao clima e também ao bioma do continente. Agora um destaque na editoria de política do site do Folha de São Paulo. Primeiro assunto, vereador quer isentar pacientes com câncer, HIV e doenças renais da Zona Azul em São Paulo. E Adriles Jorge diz que gastos com estacionamento prejudicam o tratamento. E ainda, conversa de pai e filho deveria ser sagrada, diz assessor de Eduardo Bolsonaro. Paulo Chuchu critica o momento escolhido pela Polícia Federal para divulgar diálogos entre deputado e o seu pai. E sobre as eleições do próximo ano, de acordo com a pesquisa Genial Quest, Tarcísio lidera em São Paulo, Paes no Rio e Moro no Paraná. E veja pesquisas sobre 2026 para Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás. Eleitores de 8 estados dizem preferir que o próximo governador não seja aliado de Lula nem de Bolsonaro. E no próximo destaque do site é dizendo que a Câmara de São Paulo dribla a decisão judicial que mandou instalar CPIs. E a casa ainda não criou comissões para habitação social e enchentes 2 semanas após a determinação do Tribunal de Justiça. E o Legislativo afirma que esse limite já foi atingido. E no próximo assunto, no Folha Jus, Bolsonaro recebeu 44 milhões desde 2023, sendo quase metade em Pix, de acordo com o relatório da Polícia Federal. Também temos sobre o julgamento do ex-presidente, que a Polícia Federal inclui mensagens sem elo com investigação e relatório sobre Bolsonaro às vésperas do julgamento. E esses diálogos revelam críticas ao governador Tarcísio, problema de saúde de ex-presidente e intrigas entre aliados. E ainda sobre as eleições do próximo ano, Centrão e direita correm para consolidar Tarcísio, conter clã Bolsonaro e disputar vice. E revelação de conversas pela Polícia Federal é vista como um desgaste para a família e fator para elevar a pressão por unidade.
E já no próximo também assunto, entenda em 7 pontos a investigação da Polícia Federal e as mensagens que atingem Bolsonaro e aliados. Em um relatório apresentado na sexta-feira, dia 15 de agosto, usa informações obtidas em perícia de celular do ex-presidente apreendido em julho. Agora no site de notícias do Estado de São Paulo, o primeiro assunto é para articulação política, dizendo que o governo Lula escala tropa de choque para tentar conter danos na CPI do INSS. E os governistas perderam por 17 a 14 a votação pela presidência da comissão. E com isso, o comando da CPI e a relatoria acabaram nas mãos da oposição. E o INSS tira do ar relatório que apontou aposentados enganados e descontos para entidade ligada ao PT. E Mota diz que vitória da oposição na CPI do INSS foi falha de articulação política do governo. No próximo assunto é para políticas de migração, dizendo aqui que uma brasileira é deportada de Portugal e separada dos filhos. E de acordo com o relato que ela deu em entrevista, ela está com o emocional destruído. E a sua defesa afirma que a deportação ocorreu apesar de processo de residência estar em andamento. E acusa a polícia de violar os direitos humanos. E as entidades do país europeu não se posicionaram. E também sobre este assunto, Portugal deixa de publicar concessão de igualdade de direitos e deveres a brasileiros. E o consulado faz um alerta a brasileiros que desejam viajar também a Portugal. Agora, na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui os 3 textos. O primeiro, ruína de Bolsonaro é chance para a direita. Estando claro que Bolsonaro só pensa em si, cabe a verdadeiros conservadores abjurar o clã que lesa o país. Já no segundo texto de opinião, fala sobre o preço da soberba. O governo esquece que não tem maioria no Congresso, comete erros primários e sofre 2 derrotas num só dia. E por último, a desidratação da Lei Cidade Limpa. Multas em queda e sem reajuste há 18 anos mostram convivência com quem suja a cidade. Agora, no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, o Supremo rejeita a possibilidade de aposentadoria especial para guardas municipais. E prevaleceu o entendimento de que a categoria não integra rol taxativo de carreiras com direito à aposentadoria especial. E ainda, o Supremo houve argumentos em ação sobre proibição de acesso de pessoas casadas a cursos de formação de militares. Esse tema está em discussão e tem repercussão geral, e a decisão será aplicada a casos semelhantes. E ainda no site de notícias do Judiciário temos um destaque para a Rádio Justiça. Apostas em jogo do Tigrinho durante o expediente justificam uma demissão. E ainda na programação de hoje, desta sexta, da Rádio Justiça, o programa Capital do Rock apresenta especial com a banda Depeche Mode. Também temos aqui que o Supremo tem maioria para afastar retorno de criança ao país de origem em casos de suspeita de violência doméstica. O julgamento de 2 ações que tratam de trechos da Convenção da Haia de 1980 será retomado na próxima quarta-feira, dia 27 de agosto. E o Supremo suspende processos que envolvam o uso de dados do COAF sem autorização judicial. A suspensão nacional foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e atende pedido da PGR. E, por último, o Supremo Tribunal Federal lança portal com dados de todas as sessões de julgamentos. Na sessão plenária, o ministro Barroso ressaltou que nova ferramenta atende a uma demanda de advogados, da imprensa e do público em geral por consultas mais rápidas e completas.
E foram esses os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela sua companhia e mais uma vez deixo aqui o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.